Olá! A partir desse momento, para fecharmos a parte geral do Código Civil, e à qual nós temos nos dedicado nos nossos últimos encontros, mas que é uma parte muito importante para os concursos que você pretende realizar, nós vamos então falar a partir desse momento da prescrição e da decadência. Prescrição e decadência, como todos sabem, são, na verdade, institutos que dizem respeito à influência da passagem do tempo sobre o direito. Esta influência ou é extintiva ou é aquisitiva, mas ela existe, né? E o tempo cumpre um papel vital importante também no cenário jurídico. O primeiro assunto que nós vamos tocar hoje é o assunto da prescrição. Se você tem seu código aberto, né, sobre a sua mesa, vá ao artigo 189, né, e siga conosco o debate, a discussão dos dispositivos, dos conceitos e daquilo que é vital compreender para entendermos o mecanismo da prescrição. Eu vou colocar logo de cara na sua tela o artigo 189, quebrado, né, aqui muito bem divulgado, né, nesse slide, para que você possa compreender, né, os meandros da ideia de prescrição, porque afinal de contas o legislador no artigo 189 o que faz é conceituar prescrição de um modo indireto, mas o que está feito aí é uma conceituação de prescrição, porque o legislador diz: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos aludidos nos artigos 205 e 206. Bem lido o artigo 189, então, o que está posto nele é um conceito de prescrição. Então, o que seria prescrição na atualidade? Prescrição corresponde à perda, ou à extinção da pretensão em razão do decurso de prazo previsto na lei. Ou por outros caminhos, né, prescrição significa a perda da possibilidade de atuação da pretensão em razão da omissão do titular nos prazos previstos pelos artigos 205 e 206. A ideia geral aqui, então, né, que vem com este conceito, é uma ideia que vem para dizer claramente que os conceitos anteriores eram equivocados e que este conceito é o que passa a valer. Logo, meu amigo, minha amiga, não valem mais aqueles conceitos segundo os quais a prescrição corresponderia à perda do direito material pelo não exercício da ação no prazo previsto, ou aquele outro conceito em que a prescrição aparecia como a perda, né, do direito de ação pelo seu não exercício no prazo previsto na lei. Na prescrição, não há nem a extinção do direito abstrato de ação, nem a extinção do direito material. Porque, em realidade, o que fica atingido é a pretensão. E o que é a pretensão? A pretensão é o poder de fazer atuar em juízo, né, um direito, né, cuja violação se deu, né, por alguma razão. Então, na verdade, a pretensão é o poder de fazer atuar em juízo, né, a exigência do cumprimento de uma prestação, né, anteriormente não realizada de modo devido. Então veja só que na verdade, pretensão é o poder de exigir o cumprimento de uma prestação de alguém em juízo. Normalmente, a pretensão nasce da violação de um direito. E é disso que está tratando o nosso legislador, porque a prescrição é um tema que atua muito diretamente no caminho ou no campo do direito das obrigações. Seja para o fato da responsabilidade civil, para o cenário dos contratos, seja como for, das declarações unilaterais da vontade. O fato é que, portanto, a pretensão é o poder de exigir uma prestação em juízo, seja porque anteriormente houve uma violação desse direito, porque espontaneamente ela não foi entregue,
seja porque houve um ilícito e de cujo ilícito nasce esta pretensão, ou seja, a possibilidade de exigir uma prestação a título de reparação de danos, por exemplo. Então, o que é a prescrição? O que ocorre na prescrição é a extinção desta pretensão, deste poder de exigir uma prestação em juízo. Então, logo, a prescrição não é a perda do direito de ação, não é a perda do direito material. Por que não é a perda do direito de ação? Porque a ação é um direito abstrato, né, que nós podemos deduzir, que nós podemos exercitar perante o Estado. Seja o objeto da nossa ação lícito, ilícito, possível, impossível, tanto faz. Não é? Porque, em verdade, o direito de ação é abstrato, é um direito cívico, não é? Como diriam alguns processualistas, como o professor Leonardo Greco, por exemplo. Mas, em verdade, o que é importante é você saber que o direito abstrato de ação não sofre qualquer limitação pela prescrição. O que sofre limitação, e também não sofre qualquer limitação, o direito material. O direito material continua intacto. Ele continua intacto. Tanto assim que o próprio Código Civil irá nos revelar que obrigações prescritas podem ser satisfeitas espontaneamente por aqueles que se beneficiaram da prescrição, sem nenhum problema. E quando satisfeitas voluntariamente, será absolutamente legítima esta conduta. Não haverá direito à repetição. Então, o direito material não é atingido. O que é atingido é esta pretensão. O poder de exigir uma prestação em juízo, seja em razão da violação do direito, em razão que dará, seja, ou melhor, porque se deu a violação do direito, seja em razão de um ilícito, seja em razão do seu não cumprimento espontâneo. Assim fica melhor e fica mais prático para você compreender. Entendido bem, portanto, o que é a prescrição, como esta perda da pretensão ou extinção da pretensão, o poder de exigir em juízo uma dada prestação, vamos ao artigo 190, em que o legislador nos diz aí claramente que a exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão. Então veja que a exceção é o revés da pretensão. Exceção é defesa. É a possibilidade de defender-se da exigência do cumprimento de uma prestação qualquer. A exceção também prescreve. E prescreve, evidentemente, no mesmo prazo em que a pretensão. Portanto, nesta hipótese, não há dúvida alguma de que o legislador está tratando linearmente e da mesma maneira tanto a pretensão quanto a exceção. Importa ainda irmos além para prosseguirmos falando de um aspecto muito importante. Que aspecto é esse? O regime jurídico da prescrição. É preciso que nós compreendamos bem o regime jurídico. A prescrição é regida por certas regras importantes e a primeira delas que eu quero que você compreenda é que a prescrição é matéria de ordem pública. Não sei se você me ouviu bem, mas eu vou repetir. Prescrição é matéria de ordem pública. Sendo matéria de ordem pública, o que é que isto significa? Ser matéria de ordem pública significa pura e simplesmente o seguinte: nenhum juiz poderá deixar de reconhecê-la e antes deve reconhecê-la de ofício. Porque matéria de ordem pública não fica a cargo da discricionariedade do juiz. É matéria a ser por ele rigorosamente observada, e a decisão tem que, sobre esse tipo de matéria, vir, inclusive, espontaneamente. Ok? É obrigatório que o juiz aplique toda a regra, toda a norma, e reconheça toda a situação em que haja esta natureza, ou seja, a natureza própria dos fatos e das hipóteses de ordem pública. Então, a prescrição é matéria de ordem pública e ela é imperativa para o juiz. Esta é a primeira.
Agora, há outros dados do regime jurídico, né, relativos à prescrição, considerada esta sua condição de matéria de ordem pública. Vejamos, né? Olha só o que diz o artigo 191. O artigo 191 está por nos dizer: a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Então veja, nós aqui já sabemos que é possível a renúncia à prescrição, mas o regime jurídico da prescrição exige que ela somente seja possível depois da consumação do prazo. Isto cai por demais em concurso e você não pode deixar de guardar, de captar. Por que a prescrição, né, ela pode ser objeto de renúncia apenas após a consumação do prazo? Pense bem, amigo, pense bem, amiga, no seguinte: o cenário da prescrição é o cenário do direito obrigacional, é o cenário das relações obrigacionais. A prescrição, né, enquadrando-se então, muito importantemente, no cenário das relações obrigacionais, ela é uma situação que vai efetivamente envolver a relação entre credor e devedor. Se eu lhe perguntasse quem é o beneficiário da prescrição nesta relação credor-devedor, certamente você me responderia agilmente e inteligentemente, como é o caso, que a prescrição beneficia sempre o devedor. Então, por que não pode haver, né, uma renúncia antecipada? Porque, note bem, se fosse permitida a renúncia desde logo, no momento da celebração do contrato, suponha você um contrato obrigacional, no momento de sua constituição, quem é que tem maior poder e força? É o credor. O credor poderia, então, digamos assim, extorquir esta manifestação de vontade do devedor, em seu malefício, a renúncia à prescrição. E o credor, no momento inicial, imagine um contrato de mútuo, feneratício, empréstimo. No momento da celebração do contrato, aquele que está emprestando tem, obviamente, um poder extraordinário sobre aquele que está tomando o empréstimo. Imagine que ele exigisse a renúncia da prescrição e o outro, então, obviamente, a necessitar do dinheiro, como é o caso, certamente ele cederia, e de antemão ele renunciaria, no momento em que ele está mais frágil na relação. Então, conhecendo isto como conhece o legislador, o que é que ele faz? Ele diz: a renúncia só é possível mesmo após a consumação do prazo, porque aí as forças entre credor e devedor estão igualadas. De uma vez consumado o prazo, o devedor já se beneficiou dele. E aí ele pode dizer se renuncia ou se não renuncia, em igualdade de condições com o credor. Então lembre-se que não é que a renúncia não pode existir por ser matéria de ordem pública, até pode, mas no caso apenas após a consumação, do prazo. Lembre-se que a renúncia pode ser expressa ou tácita, o que até não é comum, porque toda renúncia, em princípio, deve ser expressa, mas neste caso há uma liberalidade. E é óbvio que a renúncia tácita, como está afirmado aí no slide, é aquela que se dá através do comportamento, da conduta incompatível. Então, se o devedor paga espontaneamente o valor, do crédito após, evidentemente, o prazo consumado da prescrição em seu favor, se ele espontaneamente paga, ele está tacitamente renunciando, à prescrição. Então, a prescrição é renunciável, mas nestas bases, exigidas pelo legislador. Outra decorrência, do regime jurídico próprio da prescrição é o que vai no artigo 192, em que o legislador diz que os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Vale dizer, o prazo prescricional é aquele indicado na lei, e as partes não têm nenhuma disponibilidade sobre eles. Matéria de ordem pública é assim. O cenário da disponibilidade fica um pouco mais reduzido. Isto é normal. O artigo 193 vai nos dizer: a prescrição
como ela é matéria de ordem pública, ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Né? Então a prescrição, além de tudo, além do mais, ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Então veja que a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer grau, a prescrição poderá ser alegada. Dito que esse regime jurídico próprio da prescrição, em razão de ser matéria de ordem pública, implica em tantas coisas, inclusive nesta possibilidade de alegação perante qualquer instância ou tribunal, vale dizer que esta regra se aplica em verdade a quase todos os casos, havendo uma dúvida apenas no que diz respeito ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, quando julgam recursos especial ou extraordinário. Especial julga sempre o STJ e extraordinário o STF. Por que há uma dúvida se pode alegar nesses tribunais a prescrição? Porque não se esqueça que a chegada de um recurso, né, que seja viável ao STJ ou ao STF depende do pré-questionamento, isto é, de que a matéria levada até o Superior Tribunal de Justiça ou a matéria levada até o STF já tenha sido julgada pela Corte Inferior, né, pela Corte que prolatou a decisão recorrida. Então o que acontece? Se a prescrição não foi objeto de decisão, da decisão anterior, da decisão recorrida, a parte pode alegá-la mesmo assim perante o STF, perante o STJ, em sede de especial ou extraordinário. Há uma dúvida plausível e patente aí, porque se ela não estiver, esta matéria não estiver pré-questionada, não haverá como, né, o STF ou o STJ tomarem conhecimento dela e a decidirem. Então, há muitas decisões no STJ e no STF que mencionam o fato de, não tendo sido pré-questionada, né, a matéria não poderá ser alegada, mesmo sendo essa matéria de ordem pública. É claro que há aí uma firme divergência, e há motivos muito bons para divergência, porque matéria de ordem pública, as cortes superiores também são obrigadas, né, a conhecer e se pronunciar. Mas o fato é que ainda há, né, uma dúvida patente a respeito deste assunto e ainda demorará um tempo, né, para que esta dúvida se dissolva completamente. É só um registro, é só uma informação para seu conhecimento. Vamos então aos próximos dispositivos. O artigo 195 do Código nos diz assim: os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não a alegarem, né, oportunamente. Você está vendo que aqui são hipóteses em que um representante tem a obrigação de alegar e não alega, um dirigente, ou aquele que deva assistir, o incapaz não alega. Nestas hipóteses, obviamente, o que o legislador está a dizer é que os prejudicados terão ação contra aqueles que deveriam alegá-la e não o fizeram. O artigo 196 vai nos dizer que a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra seu sucessor. Veja só, a prescrição não se interrompe neste caso porque houve, por acaso, né, uma sucessão em relação a determinado direito. Veja que isto é muito... Suponha uma hipótese de uso capião, que é caso de prescrição aquisitiva. Suponha que alguém tem uma posse contínua, mansa, pacífica, sobre um terreno que pertencia a João. E já tinha, digamos assim, 5 anos de posse contínua, mansa, pacífica. João morre, e os filhos o sucedem. A prescrição continua contra os seus filhos, que passam a ser proprietário? O artigo 196 diz que sim. Diz que a prescrição aquisitiva vai, neste caso do exemplo que eu dei, vai continuar a correr contra os respectivos sucessores, porque os sucessores, né, sucederam alguém no mesmo direito. E, portanto, a prescrição segue continuamente sem nenhum motivo para tomar curso diferente. Há, em caso de prescrição, amigos e amigas,
há uma hipótese que você deve sempre considerar. Nós estávamos mencionando aqui que os prazos prescricionais são prazos que normalmente correm, né, de maneira ininterrupta. Todavia, consideremos e devemos considerar, à luz da lei, você está vendo aí na sua tela o 197, o 198 e o 199, né, que estão aí, eu vou colocar a tela inteira. Este slide está a nos revelar o seguinte: a fluência do prazo prescricional pode sofrer 3 tipos de incidentes, digamos assim. São 3 tipos de incidentes. Como está dito, né, no artigo e nesses dispositivos, há 2 incidentes iniciais a serem considerados: o impedimento e a suspensão da fluência do prazo. Pode ocorrer também um outro fenômeno, um outro incidente, que é o incidente da interrupção do prazo prescricional. Também o artigo 202, que está aí na sua tela, é revelador, né, do fato de que, além do impedimento, além da suspensão, é possível a ocorrência do fator interrupção. Esses 3 elementos que interferem na fluência do prazo são rigorosamente distintos entre si e provocam consequências, né, diversas. E vale a pena, então, registrarmos um dado relevante, um dado importante. Eu vou até a lousa nesse momento para mostrar a você as distinções entre impedimento, suspensão, né, e interrupção do lapso prescricional. Vem comigo. Meu amigo, minha amiga, o que eu estou então pretendendo esclarecer a você é um dado muito simples. Não é? A fluência do prazo sofre a interferência desses 3 fenômenos distintos, e são distintos por quê? Veja só, não é? Quando falamos, temos aqui a ideia de fluência do prazo prescricional. Em que são diferentes estas hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção? Vejamos. Impedimento é o fenômeno, olha lá, impedimento, né? Este aqui é o fenômeno que não permite a fluência do prazo. Então, este é um fenômeno importante, interessante, e o que ele traz para nós, né, a interferência dele é poderosa, porque ele não permite sequer a fluência do prazo. Então, quando temos o impedimento, fica prejudicada a fluência do prazo, que nem se inicia, portanto. Quando houver impedimento, não há sequer o início, né, da fluência do prazo. Agora vejam só, a segunda possibilidade. A segunda possibilidade diz respeito à suspensão. A chamada suspensão do prazo. Quando temos a suspensão do prazo, o fenômeno é outro. Ou seja, a fluência é suspensa, não é, para prosseguir. Né? Ela é suspensa, não é, para prosseguir depois, não é, quando cessada a causa que a determinou. Isto é, quando, né, cessada a causa. Então veja que na hipótese da suspensão, nós temos efetivamente, né, a suspensão da fluência em certo momento para o seu prosseguimento depois de cessada a causa determinante. Então veja só o que se dá, né, nesta hipótese. Nesta hipótese, imagine aqui um certo prazo, né, o termo inicial, né, o termo final do prazo
prescricional, o prazo vem fluindo. Nesse momento existe uma causa, né, suspensiva, que aqui interfere. Né? Neste momento da fluência, uma causa suspensiva interfere. O que vai acontecer? Né? Nesse instante é suspensa a fluência, mas após cessada a causa, a fluência retoma o seu curso até o termo final. Né? Cessada a causa, esta causa pode, né, demorar tempo ou não, mas cessada, né, a fluência do prazo, né, vai prosseguir. Então, neste caso, né, nós vamos considerar, né, este lapso e este lapso temporal aqui. Né? Então, são consideráveis esses dois lapsos temporais. Assim é a hipótese da suspensão. E esses dois fenômenos, né, isto é, tanto o impedimento quanto a suspensão, são fenômenos bem distintos do fenômeno posterior mencionados por nós quando exibimos lá o slide relativo ao artigo 202, porque o terceiro fenômeno é muito distinto. É o fenômeno justamente da interrupção. O fenômeno da interrupção é diferente. A interrupção do prazo prescricional ocasiona digamos, um impacto maior, né, do ponto de vista jurídico. Deixa eu revelar a todos aqui, eu vou apagar, né, essas duas hipóteses colocadas na tela, para distinguirmos bem a questão da interrupção, né, e você terá a possibilidade de se certificar. Veja, quando estamos tratando da hipótese de interrupção, que é o outro fenômeno, né, a interrupção do prazo prescricional, se nós temos esta interrupção, o que acontecerá? A interrupção acaba, né, acaba por interferir né, exigindo, olha como ela interfere, exigindo o reinício da fluência do prazo. Então é um fenômeno mais forte. Né? É um fenômeno mais forte. A interrupção exige, na verdade, né, o reinício da fluência do prazo. Aqui está a palavra-chave. Quando há um fenômeno interruptivo da prescrição, há a desconsideração completa do prazo que já fluiu até então, sendo obrigatório que se reinicie a contagem do prazo até o termo, né, final. Para fazermos aqui uma representação, né, nós podemos então imaginar o seguinte: temos aqui um prazo, né, um lapso prescricional qualquer, né, o termo inicial, termo final. Este lapso vem fluindo aqui, né, e aqui incide, suponha você, uma causa interruptiva. Neste momento incide uma causa interruptiva. No momento em que ela incide, o que vai acontecer? Né? O que é que vai suceder imediatamente? No momento em que ela incide, este lapso já transcorrido, este lapso temporal já transcorrido é simplesmente desconsiderado, de tal sorte que nós devemos então proceder a quê? A um reinício da contagem, ok? A um reinício da contagem, haverá aqui um novo termo inicial para que ele seja percorrido até o novo termo final do lapso temporal. A causa interruptiva acaba extinguindo o lapso temporal já decorrido, desconsidera a necessidade, efetivamente, do reinício da contagem, este reinício através de um novo termo inicial e a fluência, e haverá praticamente um novo prazo a fluir a partir de então. Então, impedimento é um fenômeno que não permite a fluência do prazo.
Suspensão é um fenômeno que suspende a fluência normal, mas que tão logo a causa cesse, né, será retomada normalmente. E a interrupção é o fenômeno que implica necessariamente no reinício da fluência do prazo previsto para tanto. É isto, né, são esses, efetivamente, esses os fenômenos que podem interferir, que podem intervir na fluência do lapso prescricional, cada qual com uma correspondente, né, situação final, cada qual com uma correspondente consequência, como você viu. Não se esqueça disto. Impedimento, suspensão, interrupção, cada qual com as suas particularidades. No nosso próximo encontro, é exatamente sobre isto o que nós iremos falar. É exatamente este será o tema, né, que nós utilizaremos para a abertura do nosso novo encontro, para prosseguirmos falando de prescrição e fecharmos assim a parte geral do Código Civil. Forte abraço para você. Vai descansar, tomar uma água, relaxe. Voltamos já já para falar com você sobre impedimento, né, suspensão, interrupção e outros fatores do lapso prescricional, outros fatores inerentes à prescrição e à decadência, para encerrarmos a parte geral do Código. Forte abraço e até mais.